Mas você é muito burro. Eu não sou burro. Você não sabe nem ligar o tablet. Eu sei ligar o tablet sim, eu vou aprender. Não sabe nem colocar um joguinho no tablet. Mas não me chama de burro. Burro? Será mesmo que um é burro, outro não? Na verdade, essa conversa que você viu aí, eu ilustrei aqui o que os meus filhos de vez em quando conversam, na verdade conversam não, né? Discutem sobre alguma coisa lá em casa, a gente vem, conversa, orienta, mas de vez em quando sai isso um pequenininho de 4 anos, outro é maior, e depois eu te explico por que isso acontece, mas o nosso papo aqui hoje é justamente sobre isso. Burro, incompetente, qual a diferença? E aí, aqui é Flávio Sanches e eu resolvi gravar esse vídeo para comentar com você sobre algo muito importante no seu processo de evolução, que é a competência, é a aquisição de competência. Competência é uma habilidade colocada em prática. Competência é algo que você tem, uma habilidade, um conhecimento colocado em prática para resolver, para fazer algo de forma específica e num momento específico. Isso é uma competência, um conhecimento, uma habilidade colocado em prática. Por exemplo, temos aqui na nossa equipe, na empresa, pessoas que têm a competência de editar vídeos. Nesse momento, eu vou terminar essa gravação, ele vai para a edição e as pessoas têm a competência de editar vídeos. Eventualmente, em algum momento da vida ele não sabia editar vídeos, ou seja, ele não tinha aquela competência, mas aprendeu. Você hoje, por exemplo, não tem a competência de fazer algo específico, mas pode aprender, ou seja, por isso que a competência é temporal, é algo que você faz de forma específica para atingir algum resultado e que se você não tem, você pode dizer que você não tem essa competência hoje, mas pode alcançar. E eu estou falando do conceito de competência justamente para contrapor essa ideia que a brincadeira do início do vídeo trouxe, a ideia de burrice. O que é burrice? Chamar outra pessoa de burro. Na verdade, eu acho que o pobre do animal lá, o pobre do asinino lá, o pobre do burro não tem nada a ver com a história. Foi dado esse rótulo há muito tempo, porque ele era tido como teimoso, empacava ali e tal, ele não aceita, como se ele não aprendesse o que era ensinado. Enfim, aí começou a comparar isso com pessoas que não aprendem o que é ensinado ou qualquer outra situação. O fato é que burrice é uma generalização e generalizar também é incompetência. Incompetência é de reconhecer nas pessoas a capacidade que elas têm de aprender. Olha só que interessante. Então, todo mundo tem capacidade para aprender algo. Todo mundo tem capacidade para ter novas competências e você também tem. E um estudo realizado na Universidade de Cornell por Justin Kruger e David Dunning concluiu 2 fatores importantes aqui que têm a ver com o nível de competência real que uma pessoa tem para fazer alguma coisa específica e o nível de percepção da competência que tem. E qual foi a grande sacada, a grande descoberta deles? Que algumas pessoas elas têm um nível de competência baixo ainda para realizar alguma coisa, mas costumam ter um nível de percepção alto dessa competência. São as pessoas que às vezes dizem ou se acham capazes, acham competentes de fazer alguma coisa, porém na verdade não detêm essa competência. E a própria incompetência faz com que as pessoas errem na percepção dos erros que cometem. Elas acham que sabem fazer alguma coisa, mas na verdade quando vão fazer, não conseguem nem perceber que não sabem fazer. Foram testes realizados com um grupo de estudo focal que percebeu que as pessoas, ao serem submetidas pelos testes, elas tinham resultados ruins, algumas pessoas tinham resultados ruins, mas quando perguntadas sobre a expectativa desses resultados, a maioria respondia que concluiu que a percepção da maioria era bem maior, de um resultado bem maior do que de fato eles tiveram. Então, esse estudo concluiu que boa parte das pessoas que ainda não detêm uma determinada habilidade específica, em alguma área específica, tendem a ter uma percepção de habilidade maior do que de fato tem. E aí são induzidas ao erro, acabam cometendo o erro inclusive de não reconhecer os erros, as falhas que cometem ao entrar em ação naquela habilidade. Por quê? Porque de fato não tem habilidade. Uma grande sacada aqui, que inclusive eu peguei do meu amigo Estevão Queiroga, numa palestra que ele deu em um dos eventos dos nossos treinamentos, foi que se você tem a competência para identificar o erro, que é identificar inclusive que alguma pessoa erra em algum ponto, você também tem a capacidade e a competência de realizar aquilo. Uau, olha que interessante. Vou repetir.
Se você consegue identificar que alguma pessoa erra em algum ponto, ela está fazendo alguma coisa, olha, ela errou ali, você também tem a capacidade de realizar aquela ação, ter aquele resultado. Naquele âmbito daquele evento, a gente estava falando de pessoas que estavam aprendendo a cantar, desenvolvendo a habilidade da música, e ele quis dizer o seguinte: se você consegue identificar que uma pessoa está errando ali numa afinação, numa colocação vocal, que você também já tem a capacidade de alcançar aquele resultado. Significa dizer que quando você, em vez de ficar identificando os erros das pessoas, você entra em prática para você ter os resultados. Então, por um lado, esse estudo observou isso, que era uma superioridade ilusória, pessoas que tinham uma percepção de que sabiam algo, uma percepção muito maior do que de fato sabiam. E saber aqui eu estou colocando como competência, que é a capacidade de fazer, uma competência aprovada. E esse estudo concluiu o que eles chamam de efeito Dunning-Kruger, esse efeito das pessoas terem uma percepção maior do que a capacidade real que elas têm. E um outro ponto do efeito Dunning-Kruger, descoberto por esses pesquisadores, foi do contrário. A pessoa tem uma capacidade mais alta e tem uma percepção pequena da sua capacidade. E aí temos um grande problema para essa pessoa, inclusive relacionado a um vídeo que eu já deixei gravado aqui no canal. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada no vídeo sobre autoestima, sobre a maneira como uma pessoa se enxerga, como ela se vê, que tem tudo a ver com essa parte do efeito Dunning-Kruger que nós vamos falar agora. A pessoa tem uma capacidade real, porém tem uma percepção muito menor. Isso acontece por quê? Porque essa pessoa, ao começar a aprender algo, ela eleva a sua capacidade um pouco, mas com a descoberta, com o êxtase de estar aprendendo algo, ela começa a achar que sabe muito. É a primeira parte do efeito Dunning-Kruger que eu já expliquei. Depois ela começa a estudar mais, começa a aprender mais e percebe que existe um universo de informação a ser aprendido sobre aquilo. Então a percepção do aprendizado dela, apesar de estar crescendo, da habilidade dela estar crescendo, ela começa a ter uma percepção de que tem menos habilidade. Olha que interessante isso. Ela vai estudando mais, ao estudar mais, ao aplicar mais, ela fica mais habilidosa naquela situação específica, porém vai ficando mais habilidosa e menos confiante. Vai perdendo a autoconfiança. E aí vai, sim, mais para frente, vai estudar bastante, essa curva aumenta de novo, a pessoa vai ficando mais habilidosa e vai aumentando a confiança. Mas nesse ponto em que você já rompeu a primeira barreira, você já domina algo relativo àquela competência, você não deve perder a sua autoconfiança. Claro, você não deve ser arrogante a ponto de achar que sabe tudo e a ponto de ficar cego e não enxergar os próprios erros, que é a primeira parte do efeito Dunning-Kruger. Mas, à medida que você aprende, que você domina uma habilidade, tome muito cuidado para não cair na síndrome do impostor, que é a segunda parte do efeito Dunning-Kruger, que é a ilusão de não saber. Você sabe, você domina, mas tem a ilusão de não saber. É a síndrome do impostor. Achar que não é bom o suficiente, achar que não é capaz, sendo bom o suficiente. Eu vou inclusive gravar um novo vídeo, você vai ver aqui no canal ainda um vídeo que fala sobre as etapas da aprendizagem, as 4 etapas da aprendizagem pela PNL. Então se liga que faz sentido, faz conexão com o que nós estamos falando agora, mas o que eu quero deixar para você de recado aqui. A grande sacada aqui é você ficar de olho nas suas competências. A grande sacada aqui é, como está lá no vídeo de autoestima, depois você vai assistir, se ainda não assistiu, é prestar atenção naquilo que você já tem, fazer um inventário das suas habilidades para que você seja e esteja cada vez mais confiante, autoconfiante no que você já domina e tomar cuidado com aquilo que você pensa que sabe fazer, mas não está tendo a clareza necessária para enxergar os próprios erros dessa habilidade que você julga ter. E para deixar para você uma ação prática aqui, vou deixar 2 dicas, 2 ações, 2 exercícios para você fazer no final desse vídeo. Primeiro deles, identifique todas as competências que você ainda precisa adquirir para alcançar os resultados que você quer alcançar. Modele pessoas que sabem, que já estão lá, e identifique as competências. Se para alcançar o que você precisa, você tem que identificar, por exemplo, a competência de se comunicar melhor, então identifique e comece a aprender, comece a aplicar a competência de se comunicar melhor. Eu, por exemplo,
julgava ter a competência de falar bem, de me comunicar bem, até tinha algum conhecimento disso, uma desinibição natural. Porém, foi quando eu comecei a entrar em prática, foi que eu comecei a validar, comecei a perceber que aquilo não era suficiente, comecei a olhar para os meus resultados e ver que não era suficiente. Então, é a dica que eu tenho para você hoje. Essas competências que você tem que identificar, que você tem que desenvolver para alcançar os resultados que você quer alcançar, identifique e comece a desenvolver. E o segundo ponto é nesse exemplo que eu te falei agora. Identifique as competências que você supõe que tem, que você acha que tem, ok, isso é legal, e começa a entrar em prática agora. Coloque em prática. O que vai acontecer? Provavelmente você vai cometer erros ao entrar em prática, ao aplicar aquilo que você sabe, pensa que sabe. E cometendo erros, entrando em prática e errando, você vai testar novamente, tentar de novo, talvez errar de novo, você vai ajustar, errar novamente, ao tentar novamente, e nesse processo você vai aprendendo e de fato avançando. Claro que no meio disso tudo aí você tem que continuar estudando, continuar obtendo as informações e modelando as pessoas, enfim, estudando, aplicando, investindo no seu conhecimento, investindo no seu aprendizado. Mas o aprendizado pressupõe conhecimento e prática. Então, estude, aprenda e coloque em prática. Último exemplo que eu quero dar para você, no meu primeiro projeto, depois que eu fiz minha transição de carreira, eu não sabia praticamente nada sobre aquele assunto, sobre marketing digital, sobre educação online. E o que eu tive que fazer? Estudar, aprender e praticar. E assim eu fiz. De manhã eu estudava, assistia as videoaulas do treinamento, tirava dúvidas e de tarde eu aplicava. Já estávamos lançando o primeiro projeto, eu estudando e aplicando, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Nisso eu fui adquirindo a habilidade e hoje a gente tem uma empresa aqui de marketing online, de educação online, marketing digital, que já tem vários clientes, mais de 2.000 alunos na internet dos nossos treinamentos dos nossos parceiros. Por quê? Porque lá no início eu tive essa clareza de estudar, aprender e aplicar. E é o que eu digo para você hoje: estude, aprenda e aplique. E nessa série Desafio, o seu desafio hoje é identificar as competências que você não tem, começar a aprender. Identificar as competências que você pensa que tem e começar a entrar em prática. Para, se necessário, errar, ajustar, tentar, errar de novo, ajustar, e nesse processo você vai aprendendo. Eis o desafio para você. Se esse conteúdo te ajudou, clica aqui em gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que podem estar precisando ouvir justamente isso que nós conversamos aqui hoje nesse vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.